para sua defesa. E a primeira emenda defende a liberdade de expressão. E é justamente por isso que é muito difícil você implementar uma tirania nos Estados Unidos, porque todo poderoso lá está suscetível a receber qualquer tipo de crítica. E é justamente isso que a gente precisa aqui no Brasil, onde os poderosos não se sintam acomodados ou se sintam confortáveis em extrapolar, em assassinar princípios constitucionais tão sérios quanto a liberdade de expressão. E hoje nós temos uma nova forma de fazer democracia, que é, às vezes, o candidato ali no seu quarto vem com um discurso extremamente adequado para parte da população. Esse indivíduo não precisa mais daquela rede, né, daquele capital social antigo, oligárquico, às vezes, aristocrático, que sensibiliza as pessoas, às vezes, pela entrega de bens materiais. Você vê algum risco nessa nova forma de fazer democracia? Risco há em tudo. Essa é a condição inerente da situação humana, né? Risco há em tudo. Mas a grande questão é que o risco muito maior é proibir isso. A gente já viu o que acontece em países, ou em situações, ou em governos, né? A história está aí para não mentir. O que acontece quando você faz a proibição do pensamento livre, ou quando o Estado tenta te dizer o que você pode pensar, o que você não pode pensar, ou efetivamente que você não está autorizado a discordar. Tem uma frase do Voltaire que eu gosto muito, que fala: não é nada mais perigoso do que você estar certo aonde os poderosos estão errados. E isso realmente reflete hoje a situação do Brasil. É extremamente perigoso. Você faz uma crítica e de repente você pode ser colocado num inquérito que está rodando eternamente há 6 anos, né? Um inquérito... 6 anos, gente. Vocês são os delegados, vocês sabem isso. Não pode acontecer. O inquérito tem que ter um prazo para terminar, tem que ter foco, tem que ter objeto. As pessoas têm que saber pelo que estão sendo investigadas, tem que ter acesso às provas, acesso à acusação e à denúncia. E a gente vê que isso não ocorre no inquérito 4781, que convenientemente é chamado de inquérito das fake news. É tipo Orwell, né? Com o Ministério da Verdade, né? Então, assim, o Brasil praticamente é uma paródia de uma democracia, mas a imprensa, chamada imprensa profissional, está completamente satisfeita em manter as coisas como estão, porque a própria tirania que faz esses absurdos jurídicos e essas crueldades constitucionais, ela defende que somente a imprensa profissional tem que existir. As pessoas não têm que ter o direito de ter um microfone e ter um celular e falar a verdade, ou falar o que elas estão percebendo como verdade, ainda que seja mentira. A pessoa tem que ter o direito de falar. Tem alguns riscos? Tem, mas geralmente esses riscos não são nem um pouco comparados diante do risco de você censurar o que essa pessoa tem para dizer. E é o que eu sempre falo: o Brasil precisa urgentemente de uma primeira emenda aos moldes dos Estados Unidos, que é a primeira emenda que determina a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Né? O pessoal até brinca, né? Tem a primeira emenda dos Estados Unidos, tem a segunda emenda caso a primeira não funcione, né? Caso o governo não respeite a primeira, né? A segunda, para quem não sabe, é que dá acesso às armas, né? Todo americano tem direito a portar as armas para sua defesa. E a primeira emenda defende a liberdade de expressão. E é justamente por isso que é muito difícil você implementar uma tirania nos Estados Unidos, porque todo poderoso lá está suscetível a receber qualquer tipo de crítica. E é justamente isso que a gente precisa aqui no Brasil, onde os poderosos não se sintam acomodados ou se sintam confortáveis em extrapolar, em assassinar princípios constitucionais tão sérios quanto a liberdade de expressão. O modelo mais próximo de democracia é esse, que a pessoa se expõe nas redes sociais. Por isso que me traz muita curiosidade o estudo sobre esse fenômeno da construção de lideranças políticas que vem pela internet. Eu concordo com você. Se é para buscar o mais sábio e não o mais articulado, politicamente, o que tem dinheiro, o que tem história, o que é aristocrata, oligarca, a única forma de se buscar isso é uma exposição. Concordo, 100%. O Milo Yiannopoulos, né, que foi um jornalista britânico radicado nos Estados Unidos e contemporâneo do Ben Shapiro, né, uns 2016 por aí, eles surgiram juntos, assim, explodiram juntos, né, melhor dizendo, já falavam antes. Ele falou: olha, a luz é o melhor desinfetante. Então toda ideia que tiver, ela tem que vir para a luz. E é somente através de um livre mercado de ideias é que você vai poder escolher qual que é o melhor. Se você tem uma curadoria de conteúdo, principalmente feita por uma pessoa que não recebeu nenhum voto, como um juiz, um ministro, está completamente errado. Então você não tem mais um livre mercado de ideias. Agora você tem um editorial do governo de plantão ou do tirano de plantão que vai determinar o que está sendo autorizado a pensar no país. E aí você acha isso aonde? Nos modelos mais autoritários do mundo, que é Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, né, com Hugo Chávez e agora com Maduro.
E é justamente e quando você vai olhar os princípios, ou quando você vai olhar as pessoas que é esquerda e os ditadores que a esquerda bajula no mundo, você entende porque que eles têm esse combate contra a expressão. Eles sempre falam, agora eles criaram, né, uns 5, 6 anos para cá, eles criaram esse termo, né, discurso de ódio. Então tudo que eles não conseguem refutar vira automaticamente discurso de ódio. Porque dá muito trabalho você refutar um bom argumento. Você tem que pensar, você tem que ter fontes, você tem que argumentar, você tem que ser articulado. Você tem que, principalmente, talvez o mais difícil para o esquerdista, fazer sentido no que você está falando. E eles não conseguem conjecturar tudo isso e elaborar um argumento. Então, o que é mais fácil fazer? Você está cometendo discurso de ódio. Você é racista, você é fascista, você é misógino, você é transfóbico, você é homofóbico. Logo, eu não preciso refutar aquilo ali, ainda que tenha sido algo perfeitamente concebível dentro de um debate. Eu não preciso xingar um esquerdista hoje para ele me acusar de ter sido deselegante ou de ter cometido discurso de ódio contra ele. Basta basicamente eu aplicar fatos. Então, o Thomas Sowell fala muito isso, né? A esquerda tem esse domínio e tenta fazer esse monopólio da intelectualidade, né, dos intelectuais, que é o que ele chama, né, os intelectuais da sociedade. Ele tem um termo diferente para intelectuais aqui. Não é simplesmente aquela pessoa que estuda, mas é basicamente aquela pessoa que vive de distorcer os fatos para poder justificar a esquerda. Porque ele fala, a esquerda defende coisas tão absurdas, tão contra a sensatez humana, tão contra o bom senso, que são necessários intelectuais para poder defender aquilo ali. Você não consegue pegar o cidadão comum e defender aquilo, né? A questão do aborto, você vai ver que na sociedade brasileira, a maior parte do cara pode ser pobrezinho, pode ter votado no PT a vida inteira, lá no interior da Bahia. Você pergunta pra ele se é a favor do aborto, ele é a mulher dele, ele vai falar, não sou, é uma vida. Não quero tirar a vida do meu filho aqui. Agora, você vai num meio intelectual lá do Leblon, todo mundo lá é a favor do aborto. Né? Então, esse pessoal, realmente eles dependem disso e dependem principalmente da censura do discurso, porque eles não conseguem manter. É por isso que eles perdem todos os debates. É por isso que eles tentam censurar programas de debate. Né? Tinha o programa da TBC aqui, e o candidato, o deputado do PT, o Mauro Rubem, tentava constantemente derrubar esse programa de debate. Né? Falava, não, tá dando espaço para extremistas, tá dando espaço para discurso de ódio. Só que tem um fenômeno também que várias pessoas se negam a apreciá-lo, principalmente dentro da imprensa, que foi a brutal radicalização de todo o pensamento esquerdista possível dentro de qualquer área que você vai imaginar. Se você olhar, por exemplo, o maior, digamos assim, representante político da esquerda do século passado foi o John Kennedy. Né? Era um cara que era a favor da imigração controlada, de critérios rígidos para a imigração dos Estados Unidos. Era um cara que era cristão. Era um cara que era, pelo menos nas suas manifestações maiores, contra o aborto. Era um cara que era a favor do armamento da população, a favor da Segunda Emenda Americana. Um cara com todas essas características hoje, que era o maior político de esquerda do século XX, hoje ele é um radical de extrema-direita. Porque a esquerda se radicalizou em tudo. Então a esquerda ela se radicaliza e como ela tem um certo domínio que ela conquistou nas universidades, e esse domínio passa, obviamente, para os professores, depois passa para os profissionais da mídia, a esquerda se radicalizou e a mídia foi com ela. Então hoje você vê mídia defendendo criança trans. Hoje você vê mídia defendendo o conceito estúpido, né, e teórico do racismo estrutural, de que a sociedade brasileira é inerentemente racista e que todo branco é racista ainda que ele não queira. A mídia defende isso abertamente. Então, aquela pessoa que simplesmente ficou parada, ainda que ele fosse de esquerda, ficou parado aqui defendendo as mesmas coisas que ele defendia como uma pessoa de esquerda no século XX, ele agora ou é um cara de direita ou é um radical de direita. Né? Então é justamente por isso que a esquerda precisa, sim, cercear o discurso, acabar com o discurso, acabar com o debate. Se tiver debate, não tem como a ideia do esquerdista sobreviver. A grande verdade é essa. E eles vão lutar até o fim, a verdade é a principal inimiga deles. E essa talvez seja a maior vantagem da direita. Né? Desde que você trabalhe norteado pela verdade, construa seus argumentos norteado pela verdade, muitas vezes você vai errar, você não é perfeito, mas se a verdade for seu norte, você sempre vai estar em vantagem comunicativa e argumentativa em relação ao esquerdista.